Aí vem o Ronaldinho, domina mal, a bola escapuliu. O lateral pertence à seleção do Paraguai. Brasil que vai vencendo 2-0 ao Paraguai, vai arrancando, conquistando, confirmando a sua vaga, a sua participação na semifinal da próxima quinta-feira contra a seleção do Peru. Tem muito jogo, claro, tem todo o segundo tempo, mas se mexe bem a seleção brasileira. E no Mundial de Sub-20, a seleção do Brasil na Malásia hoje goleou a seleção da Coreia. Teve um jogador brasileiro, deu um show, uma chuva de gols. Final do primeiro tempo aqui em Santa Cruz de La Sierra, 2 para o Brasil, 0 para o Paraguai. Já já o show do intervalo na sequência. Muita coisa vai acontecer. Aqui 2-0 Brasil, 2 gols de Ronaldinho. Mas uma outra promessa no futebol brasileiro, hoje abusou do direito de fazer gols. No Mundial da Malásia, uma goleada brasileira em cima da Coreia. E o Adailton, só ele fez 6 gols. Vamos lá, vamos ver esses gols da vitória brasileira em cima da Coreia. O atacante Adailton do Guarani de Campinas comandou o show. Ele fez 6 gols, 4 deles em apenas 8 minutos. Foi a segunda melhor marca da história das seleções brasileiras. O recorde é de Ailton, com 7 gols no Pan-Americano de 63. Adailton é o artilheiro do Mundial com 9 gols. O Brasil está nas oitavas de final e luta pelo tetra. Aí, 9 gols em apenas 3 jogos. Essa jovem promessa do futebol brasileiro, o Adailton, 6 gols no jogo. Hoje contra a Coreia já havia feito 3 gols nos outros 2 jogos anteriores. Portanto, também vai muito bem a seleção brasileira no Mundial Sub-20, os júniores, os juniores, como alguns dizem. Mas a verdade é que a nova geração do futebol brasileiro, que já conquistou este título mais de uma vez. E temos aqui jogadores que conquistaram esse título, o caso do Dunga especificamente, em 83, que está nessa seleção, o Tafarel depois, 2 anos depois. São jogadores que viveram essa experiência de conquista de título mundial na divisão inferior, no chamado Sub-20. Mas vamos falar aqui desse 2-0 do Brasil contra a seleção do Paraguai, Falcão. Eu tenho a impressão que houve um pouco de terrorismo antes do jogo. Porque eu já não acreditava que o futebol paraguaio pudesse ser isso tudo. Tá certo, tá liderando as eliminatórias sul-americanas. Mas eu parto do seguinte princípio. Se o futebol brasileiro perde 3 ou 4 jogadores, ele é tão rico que ele pode recolocar jogadores importantes de categoria. O futebol paraguaio não tem essa riqueza, essa fartura toda para perder 4, 5 jogadores e vir como um bicho-papão para cima da seleção brasileira. É verdade, não tem condições, não tem peças de reposição como tem a seleção brasileira. Mas o que a gente queria que eles fizessem? Eles tinham que procurar criar um clima de dificuldade, que o jogo ia ser muito difícil, que eles iam ter uma marcação forte. Eles, dentro do campo, eles estão bem. Taticamente está bem a seleção do Paraguai. Só que aí vem o talento do jogador brasileiro, em cima do Spínola que nós falamos, que era o jogador que estava nervoso, que estava estreando na seleção, que era a grande preocupação do Carpegiani. Não tem Ayala, não tem Rivarola, ele não podia fazer uma improvisação, entrou com o garoto, não foi bem, e aí o Brasil conseguiu os 2 gols. Vamos falar de Brasil. Falamos de Paraguai e o Brasil se mexeu bem, justifica os 2-0, tá bom? Eu não gostei da seleção brasileira. Eu acho que o Brasil pode apertar um pouco mais, pode sair mais pro jogo. O Brasil espera muito que o Paraguai entregue a bola pro Brasil. Eu acho que o Brasil tem condições de marcar um pouco mais, Denilson entrar mais no jogo, Leonardo entrar mais no jogo. Roberto Carlos está difícil hoje, por quê? Porque o Arce está marcando ele, o Zé Maria entrou bem, talvez a Maria esteja fazendo uma boa participação, entra na hora certa, não dá o espaço nas suas costas. O Dunga está bem, mas o Brasil precisa um pouquinho mais de movimentação, um pouquinho mais de dinamismo no meio campo. O torcedor não pode imaginar assim, de repente, curtiu, o Falcão não está muito exigente, 2-0 no primeiro tempo, ele diz que não está gostando. Sabe por quê, Galvão? Porque eu já vejo o Brasil contra a Alemanha, contra a Itália, e aí a gente tem que ter um rendimento bem maior do que esse. Aí é Copa do Mundo. Mas por enquanto o Brasil vai vencendo bem por 2-0. Nós vamos na sequência do intervalo, já depois do intervalo comercial, nós voltamos com o nosso show do intervalo aqui. Léo Batista vai nos mostrar os melhores momentos deste primeiro tempo. Quem tem Globo tem tudo. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos ao vivo aqui da Bolívia, hoje dia de decisões regionais no Brasil. O time do Gustavo Kuerten, que estreia amanhã em Wimbledon, foi campeão hoje, o Avaí, e o Cruzeiro foi campeão em cima do Vila Nova em Belo Horizonte. Vamos ao gol. Mineirão lotado para a decisão. O Vila Nova precisava de um empate, mas o Cruzeiro fez 1-0 logo aos 9 minutos do primeiro tempo. Grande lançamento de Palhinha para Marcelo e 1-0. Foi o placar do jogo e festa cruzeirense pelo bicampeonato.
Vamos lá, vamos ao centro do campo aqui na Bolívia. Para o reinício do jogo em seu segundo tempo. 2 para o Brasil, 0 para o Paraguai, 45 minutos separando a seleção brasileira da semifinal da Copa América. Autoriza o árbitro, recomeça o jogo em seu segundo tempo. Aí a seleção do Paraguai tocando. Já vamos ver com o Tino Marcos se a seleção do Paraguai fez mais alguma alteração. Não. Já havia mexido 2 vezes no primeiro tempo o técnico Paulo César Campeggiani. E a seleção brasileira, Roberto Tomé? O Zé Galo satisfeito com a produção da equipe, não mexeu nada.